Olá para todo mundo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma ameaça que tem acontecido cada vez com mais frequência nas empresas, que é sobre a ferramenta chamada CryptoLocker, a ferramenta hacker que criptografa os dados dos clientes, né? Vai no servidor ou numa própria estação de trabalho e sai codificando todos os documentos. E ele pede um resgate para descriptografar o documento, ou seja, pede uma quantia em dinheiro. Aí eu gostaria de falar sobre como que o serviço gerenciado e algumas ferramentas, no nosso caso a gente utiliza a ferramenta da MaxFocus, ajuda a prevenir e, no caso de uma infecção, como remediar isso daí. A gente não limpa o documento, não descriptografa. Uma vez criptografado, não tem como descriptografar. Mas como que o serviço gerenciado ajuda a prevenir isso daí? Antigamente era muito comum o servidor ser invadido por falha de segurança, senha fraca, portas de terminal service aberta para a internet, e um hacker entrava, rodava manualmente a ferramenta e sair criptografando todo o servidor. O que tem acontecido com mais frequência agora é ataque ao usuário. Então a gente tem empresas que não seguem todas as políticas de segurança, não tem antivírus, não tem uma ferramenta para bloqueio de internet e acaba sofrendo perda de dados importantes que estão nas estações ou que essa estação tem uma unidade mapeada, por exemplo, no servidor cheio de documento e acaba perdendo tudo. Então, um caso que aconteceu recente foi um usuário, ele acabou, ia fazer um trabalho que não tinha nada a ver com o serviço da empresa e ele clicou num link que não devia. Esse link direcionou para um site malware, um site hacker, perguntou se queria instalar algo, o usuário acabou clicando em sim, achando que ia fazer o download de um documento. Após instalar a ferramenta, o Windows ainda pediu a confirmação, sim ou não. O usuário, sem ler, acabou clicando em sim. Como ele tinha direito administrativo sobre a máquina, a ferramenta se instalou. Automaticamente ela começa a percorrer todo o disco rígido, todas as unidades montadas, mapeadas nesse computador, e sai criptografando todos os dados. Então o primeiro ponto que eu alerto aí é direito administrativo. O usuário não pode ter direito administrativo sobre todo o computador. Ou seja, quer instalar uma ferramenta, tem que pedir uma senha de administrador. É chato, mas é uma medida de segurança muito útil. A outra medida é sempre manter um computador atualizado. A gente sabe que o usuário não gosta de atualizar o Windows. Então, aí entra a utilidade de uma ferramenta de monitoramento que vai nos avisar e sempre manter esse computador atualizado. A outra medida é um antivírus gerenciado. Algumas dessas ferramentas hackers acusam como vírus, alguns processos são maliciosos, o antivírus acaba detectando, e uma ferramenta gerenciada, no caso o antivírus gerenciado da MaxFocus, ele nos reporta no painel se isso acontecer. Outra medida é se essa estação de trabalho tiver uma ferramenta chamada Web Protection, esse usuário, por exemplo, não pegaria essa ferramenta hacker, não instalaria. Por quê? O site que ele é direcionado ao clicar nesse botão de propaganda é classificado como site de malware, e essa ferramenta bloquearia imediatamente, ele não conseguiria instalar essa ferramenta. No caso específico desse cliente, não criptografou todos os dados do servidor, porque o monitoramento, mais uma vez aí entra o serviço gerenciado. O servidor ele possui um alerta de desempenho, no caso o alerta de desempenho de disco desse servidor subiu, começou uma atividade fora do comum no disco rígido desse servidor, e imediatamente no painel acusou, e a gente entrou em contato com esse cliente, acessou o servidor e viu que de uma determinada estação vinha
uma atividade fora do comum de gravação de arquivos. A gente fez um acesso nessa estação de trabalho desse cliente, desse usuário, e a gente detectou que lá ele tinha executado essa ferramenta hacker. Então ele tinha unidades mapeadas no servidor e saiu criptografando. Nós imediatamente bloqueamos o acesso desse computador e a atividade na hora voltou ao normal, e isso impediu que todos os dados do servidor fossem criptografados. Se não tivesse o serviço gerenciado, o monitoramento, provavelmente essa empresa hoje estaria com 100% dos dados criptografados e perdidos. Outra coisa que eu alerto, se você tem um backup muito comum usado aqui, que é um famoso HD, o disco rígido, colocado no servidor ou numa estação de trabalho, e você copia os dados para esse HD externo, achando que está fazendo um backup, essa ferramenta ela vai no HD externo e criptografa o seu backup. Então não é uma forma de backup seguro mais utilizar um HD externo ou um pendrive. O que a gente recomenda é a solução de backup nuvem, no caso do Max Backup da LogicNow, é totalmente seguro, porque ele compila os dados, manda para servidores em data centers distintos e esses dados são arquivados lá de forma segura. Se o hacker criptografa os seus dados aqui, lá os dados estão a salvos. Ok? Gente, é isso aí por hoje. Cuida bem das suas estações, dos seus usuários, do seu servidor com serviços gerenciados. Até logo!